Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Torcida brasileira feliz, né, após uma vitória ontem da seleção 2-0, 2 gols do vascaíno Richarlison, um golaço inclusive de voleio, né, do capixaba Richarlison, aqui ó, a bandeirinha do Espírito Santo. Enfim, o Brasil começa muito bem a Copa, mas os assuntos sobre o Vasco da Gama não param e é sobre isso que a gente fala nesse vídeo. Vamos atualizar aqui todas as informações sobre o Gigante da Colina. Nesse vídeo vamos falar sobre Pedro Raul, vamos falar sobre Danilo Boza, vamos falar sobre Carlos Palacios, que ontem deu uma entrevista lá no Chile, meio que dizendo que tem negociações mesmo com o Colo-Colo. Vamos falar sobre Terans, sobre o interesse do Vasco em 2 zagueiros que atuam no futebol português. Então o vídeo está recheado de informações e vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você. Deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do OneFootball. Você que ainda não tem o OneFootball no seu celular, faz o seguinte, vem aqui ó, na descrição desse vídeo e baixe o OneFootball gratuitamente. Copa do Mundo rolando e o OneFootball tem a cobertura completa da Copa. E cara, principalmente você que trabalha durante o horário dos jogos, é importante demais ter o aplicativo OneFootball no seu telefone. Às vezes você quer acompanhar aquela partida, mas está no trabalho, está na faculdade, o OneFootball te manda ali notificações e todas as informações sobre as seleções da Copa do Mundo. O link para você baixar de graça tá aqui na descrição e tem também o QR Code, apareceu agora na sua tela. Você aponta a sua câmera e baixa o OneFootball completamente de graça. Bom, falando ainda aqui de Copa do Mundo, ontem o Brasil venceu 2-0, 2 gols de Richarlison, que é vascaíno. Para quem não sabe, Richarlison é Vasco, comenta direto sobre o Vasco na internet, já vestiu a camisa do Vasco ali na concentração da seleção brasileira e marcou os 2 gols da vitória ontem do Brasil sobre a Sérvia. E quem estava nas arquibancadas assistindo a partida era Nenê. Tá aparecendo aí uma foto do Nenê lá no estádio onde o Brasil venceu a seleção da Sérvia no Catar. Nenê que tá aí em processo de renovação com o Vasco, né? Talvez permaneça por mais uma temporada no Gigante da Colina ou renove por mais 3 meses para jogar o Campeonato Carioca. É uma situação que deve ser resolvida quando o Paulo Brax retornar da Europa. O Paulo Brax volta aí na primeira semana de dezembro, após esse período aí de reuniões, né, com a 777 na Europa, em Portugal, na Itália, etc. e tal. Bom, vamos começar falando aqui sobre Pedro Raul. Pedro Raul, que é com certeza a contratação de peso do Vasco para a temporada de 2023, caso o negócio realmente aconteça, né? Negociação que está avançada, mas que ainda precisa de um ok do Caxiua Rei Sol. E uma informação de ontem do meu amigo Fábio Azevedo é a seguinte, que Pedro Raul está por detalhes de assinar com o Vasco da Gama. O jogador já avisou ao seu representante que quer jogar no Vasco e quer voltar ao Rio de Janeiro. Isso não é novidade, né? A gente já tinha falado isso aqui várias vezes. E agora a diretoria do Vasco aguarda somente o ok do Caxiua Rei Sol para poder efetuar essa compra do Pedro Raul. O Vasco já teria enviado a proposta ao clube japonês e está aguardando o ok dos japoneses para finalizar a contratação do Pedro Raul. É mais uma negociação que deve ser finalizada quando o Paulo Brax retornar da Europa, né? A partir de semana que vem a gente espera que as coisas realmente avancem no Vasco, né? Que o Vasco anuncie o seu novo treinador. Inclusive, falando sobre o treinador, estou começando a desconfiar que esse treinador é estrangeiro, né? Porque eu acho que se o Vasco estivesse negociando com um treinador brasileiro, as informações já teriam vazado, a gente já teria escutado alguma coisa. Eu acho que o Vasco vai acabar anunciando um estrangeiro aí que está sendo pouco falado, né? Mas vamos aguardar. Acho que a partir de semana que vem, com o retorno do Brax, as coisas devem começar a ganhar mais forma no Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora aqui de jogador que não fica. Danilo Boza, o zagueiro Danilo Boza, que chegou até a se especular que iria renovar com o Vasco, que o Vasco estava tentando ali renovar o contrato do jogador, ele que estava de empréstimo, né, em São Januário, ele pertence ao Juventude. A informação é a seguinte, o Vasco não realizou nenhuma proposta ao Juventude pelo Danilo Boza e com isso o zagueiro retorna ao Juventude. Boza
não fica no Vasco da Gama. E quem também é Carlitos Palacios, cara. Carlitos Palacios parece que está forçando uma barrinha aí para jogar no futebol chileno na próxima temporada, no seu time do coração, né, no Colo-Colo. E ontem ele estava fazendo uma live ali lá para uma emissora chilena, etc e tal, e ele notou uma pergunta de um torcedor perguntando aonde ele jogaria em 2023 e se tinha alguma chance, né, dele jogar no Colo-Colo ou no União Espanhola, o clube onde ele jogou antes de ser comprado pelo Inter e depois vendido ao Vasco da Gama. E o jogador, na resposta, ele acabou dando indícios de que poderia jogar no Colo-Colo na próxima temporada. A gente já teve informações aqui que o Colo-Colo estuda fazer uma proposta por empréstimo, né, ao Carlitos Palacios. O valor que o Vasco pede para vender é cerca de 10 milhões de reais e o Colo-Colo não tem o dinheiro para fazer esse investimento nesse momento, mas talvez uma proposta de empréstimo possa acontecer e acho que seria até bom para todo mundo, né? Seria bom para o Colo-Colo, que quer contar com o jogador, seria bom para o Palacios, que parece que no Chile ele vai se sentir mais à vontade, mais feliz, e seria até bom para o Vasco, né, que vai dar rodagem para um jogador que aparentemente na próxima temporada não vai ter tanto espaço assim. Então, caso ele seja emprestado ao Colo-Colo, é torcer para ele fazer uma baita temporada lá e quem sabe depois ser vendido para o mundo árabe, para outro lugar, e o Vasco recuperar o investimento que fez em cima do jogador. Bom, qualquer novidade também sobre Carlitos Palacios a gente traz aqui no canal. Por enquanto, apenas o interesse do Colo-Colo e também do jogador, né, em atuar no futebol chileno. Novidades agora aqui sobre Terans. Vamos falar de Terans, meia do Atlético Paranaense, o uruguaio Terans, que tá na mira aí do Vasco, né? É um dos sonhos do Vasco para a próxima temporada, mas é uma negociação muito difícil. Inclusive, o presidente do Atlético Paranaense conversou com o Jorge Nicola, do canal do Nicola, e nessa conversa ele disse que não tem a intenção, né, de vender o Terans. O Vasco até o momento não apresentou nenhuma proposta ao Atlético Paranaense pelo jogador, informação dada pelo presidente do Atlético Paranaense, e caso apresente essa proposta, o Atlético não tem intenção de vender o jogador. Então o Vasco teria que fazer uma proposta irrecusável, né, para tirar o Terans do Atlético Paranaense. Confira as informações do Jorge Nicola. Bora com novidades sobre Davi Terans no Vasco da Gama. Contei para vocês que na última quarta-feira o Paulo Brax esteve em Gênova, na Itália, para se reunir com os dirigentes da 777. Um dos temas foi quanto o clube teria para gastar na compra do meia uruguaio que pertence ao Atlético Paranaense. Ainda não há proposta, mas consegui trazer novidades. Conversei com Mário Celso Petralho, o presidente do Furacão, e perguntei para ele: e aí, Mário, tem alguma oferta? Vocês já foram procurados pelo Vasco? A resposta foi: não houve proposta. Minha pergunta seguinte foi se existe a intenção do Atlético em negociá-lo, e o presidente do Furacão disse o seguinte, abre aspas: se existir proposta, não venderemos. De maneira bem enfática, taxativa, assegurando a permanência do Terans. Não diria que dá para cravar 100% que ele fica, até porque o meu uruguaio de 28 anos de idade tem sido bastante assediado. Mas é o Atlético Paranaense mandando um recado que não tem a intenção, a disposição de fazer negócio. Já havia contado para vocês, por meio de uma outra fonte, que o Atlético vai topar fazer acordo pelo Terans em algo na casa dos 6 milhões de dólares, que hoje equivalem a 32 milhões de reais, com a lembrança de que ele havia sido comprado do Atlético Mineiro por só 7 milhões e meio de reais. Então tá aí, né? Difícil. Essa negociação do Terans é uma negociação muito difícil de acontecer, mas se acontecesse, seria muito bom, porque é um baita jogador. E bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de dois zagueiros que estão no futebol de Portugal, que interessam ao Vasco da Gama, informação que vem lá de Portugal. O Vasco tem interesse na contratação de dois zagueiros que atuam no futebol português. O primeiro, o Vitor Tormena, do Braga. O Tormena é brasileiro, tem 26 anos de idade, foi revelado pelo São Paulo aqui no Brasil e passou por algumas equipes do futebol português, como o Gil Vicente, até chegar no Braga, onde ele é titular, tem 26 anos de idade e um dos destaques ali da equipe portuguesa. Estaria no radar do Vasco aí para a temporada de 2023. E o outro zagueiro é o Richelli. Richelli tem 24 anos e é capitão do Famalicão, lá de Portugal. Ele tem 1,84 m e aqui no Brasil ele jogou no Resende e no Mirassol. As informações que surgiram lá da imprensa portuguesa é que o Vasco monitora a situação desses dois zagueiros, né, que atuam no futebol português. Qualquer outra novidade a gente traz aqui no canal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.
Fui!